do poder e da glória de Deus. Glória a Deus. Esse é o Deus a qual nós estamos aqui cantando, salmodiando, louvando, adorando e bendizendo o seu nome. Glória a Deus. E foi esse mesmo Deus que escolheu um povo para ser um povo de sacerdócio, para o adorar. Deus escolheu uma nação, Israel. E vocês conhecem a história de Israel muito, talvez até melhor do que eu. E nós sabemos que Israel, ele sai do Egito. Eu vou entrar aqui em Neemias, mas eu preciso falar isso aqui. Com uma promessa. E essa promessa era de comer o melhor dessa terra. Aleluia. Entrar numa terra que mana leite e mel. Caminharam durante alguns anos no deserto, num tempo em que o povo, por causa da sua forma como não queria ouvir a voz de Deus, o Senhor os permitiu e alguns ficassem no meio do caminho. Espírito Santo. Mas lembra que Israel, antes de Deus enviar os sinais que o pastor falou aqui do Deuteronômio, e o irmão louvando aqui sobre Faraó no Corinho do Fogo, eu falei, Jesus, aleluia! Na frente de Israel chegou primeiro. Por quê? Porque o Senhor é Deus. Aleluia! Mas irmãos, e esse povo ele entrou na terra prometida. Só que, infelizmente, o povo às vezes ele não quer ouvir a voz do seu Senhor. Às vezes o filho não quer ouvir a voz do pai. Às vezes o filho não quer ouvir a voz da sua mãe. Às vezes o servo não quer ouvir a voz do seu Senhor. Às vezes o obreiro, o membro não quer ouvir o bom conselho do seu pastor, que ora, que está vendo o que está acontecendo, e diga, não vai por esse caminho, não anda por aí. Então nós sabemos que esse mesmo povo que tem promessa foi um povo que entrou em um cativeiro. Espírito Santo de Deus. E ficou durante muito tempo preso. Então nós sabemos que, pela palavra de Deus, que Deus escolheu uma nação. Deus escolheu Israel para ser o seu povo de propriedade. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mas o Israel hoje, irmão, como nação, está lá em guerra. Só que Deus também, através de Jesus, Ele nos chama para sermos os seus sacerdotes reais. Aleluia. Para prestarmos culto a Ele. E a leitura que nós fizemos aqui fala também desse povo. Só que lembra do estado de Israel, do estado no sentido de que eles viviam, primeiro no cativeiro, depois para adorar a Deus no deserto, sacrificar a Deus, depois peregrinando no deserto. Eles viram sinais, beberam água, glória! E mesmo assim entraram lá no cativeiro. Espírito Santo de Deus. Então, a gente percebe que há momentos de glória do povo, mas há momentos também de ruína do povo. Só que Deus, quando Ele tem a chama acesa no coração do ser humano e a chamada para algo específico, seja de uma nação, seja de um povo, ou seja de uma família, ou seja de uma pessoa específica, o Senhor é aquele que completa a sua. Oh, glória! O Senhor não deixa cair por nenhuma das suas palavras. Nenhuma das suas palavras. Alguns ficaram pelo caminho. Mas o Senhor, e eu me lembro das últimas frases de Josué, que declarando, dizendo que eu e a minha. Oh, glória! Aleluia! Eu creio, Jesus. Então, por isso que eu falei no início que esse Deus, o Deus do Monte Sinai, que o povo ouviu a glória, que o povo viu os sinais miraculosos de Deus, que nenhum de nós viu semelhante àquilo ali, talvez nem vamos ver, Santa Maria,
Mas nós cremos que Deus fez e faz muito mais ainda. Aleluia. Glória a Deus. Agora os irmãos perceberam a leitura que fizemos aqui? Espírito Santo de Deus. Era o mesmo povo, era a mesma nação, já numa situação muito diferente do que viveram no início da sua trajetória ao sair do Egito para entrar na terra prometida. E olha que tinha bênçãos para aquele povo. Espírito Santo de Deus. Então agora aqui, Neemias, ele era um copeiro do rei Artaxerxes. Ele trabalhava, ele não era um homem livre, ele era um homem escravizado, mas era livre para trabalhar por ele. Espírito E o povo Santo. estava lá em miséria, em ruína, em tragédia. E a palavra de Deus para nós nessa noite é: aprendendo para reconstruir. Aleluia. Glória a Deus. Porque esse dia eu estava lembrando da palavra de Deus, eu estava lembrando da vida de Noé. Depois do dilúvio, meus amados irmãos, quando Deus destrói toda a humanidade, Deus separa Noé com a sua família. E quando as águas abaixam, lembra que Noé tinha casa, Noé tinha ali seus gados, Noé tinha sua fazendinha, Noé tinha sua vida cotidiana. Então Noé, depois que as águas abaixam, a arca para, Noé agora tem que dar um Santo de recomeço Deus, na sua aleluia. vida, na direção de Deus. Ô glória. Aleluia. Irmão, eu não sei o que você está pensando. Aleluia. Qual é o ponto da sua vida que você precisa recomeçar? Ou de colocar alguma coisa no lugar. Mas sempre é importante aprender para recomeçar. Aleluia. E recomeçar, irmãos, não é vergonhoso, não. Muito pelo contrário. Recomeçar é digno. Maravilha. Porque indigno é ficar na condição ruim. Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aleluia. Mas para recomeçar, segundo aqui Neemias, é preciso fazer algumas coisas, pastor Marcos. E uma das coisas que Neemias fez, quando ele, lembra do texto, primeiro ele ouve a situação dos seus irmãos e compatriotas. Ele escuta, e quando Hanani diz para ele, diz que o povo está em miséria. Meu Deus. Então um povo que tinha riqueza, que tinha presença, um povo que era para ser abastado, se permitiu viver assim. Espírito Santo. Porque as nossas escolhas, às vezes, nos fazem viver coisas ruins. É verdade, Jesus. Mas o nosso Deus, Ele tem muito mais para nós. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o teu No nome. versículo 4, depois que Neemias escuta o relato sobre os seus irmãos, diz o texto que Neemias, quando ouvi estas palavras, assentei-me e chorei. Escute uma coisa aqui. Em nome de Jesus, Deus tem bênção para a nossa vida. E quantas vezes nós não paramos para ouvir a voz de Deus? Assentar no sentido de refletir muitas das vezes. Porque tem momentos que são duros na nossa vida. E esse texto ele traz muito ensinamento para nós. A forma como Neemias ouviu aquilo tudo ali, ele não deixou se abater pela sua vida inteira. Muito pelo contrário, quando o missionário Carina estava falando aqui das pedradas, das calúnias, das afrontas, que é para parar a vida da gente, eu me lembrei do Salmo 69, até peguei para começar a procurar, não ver se eu estava errado. Porque Davi, falando no Salmo,
que aqueles que se levantavam contra ele eram mais numerosos do que os fios dos seus cabelos, irmãos. É para parar o povo que o adversário se levanta. As calúnias é para difamar, é para parar. Mas o Senhor tem nos chamado a uma responsabilidade. Senta, ministra no seu coração. Aleluia! Vai começar. Aleluia! E foi o que Neemias fez. Quando eu ouvi essas palavras, que palavras que Neemias ouviu? Uma palavra que não agradava o seu ouvido, uma palavra que não agradava o seu coração. Muito pelo contrário, o que ele ouviu, muito entristeceu. O que ele ouviu, muito caiu no coração, entristeceu e fez ele chorar. Chorar, aleluia. E quantas vezes nós choramos, irmãos, aleluia. Quantas vezes nós nos entristecemos com palavras que são desanimadoras, aleluia, que é para ferir o nosso coração, que é para ferir a nossa alma. Mas eu tenho uma palavra para você nesta noite. Aleluia! E foi citado já aqui, e eu marquei, até te mostro aqui, Eclesiastes capítulo 3, versículo 4, porque há tempo de chorar, aleluia, mas também há tempo de sorrir, aleluia. Quantos podem dar glória a Deus? Porque há tempo para todas as coisas, mas o tempo de chorar vai passar, e chegará um tempo em que a glória de Deus há de se manifestar, e nós vamos dar canto de vitória. Aleluia! Neemias, ele chorou. E eu amo esse texto porque ele ensina, irmão. Ele me ensina a não ficar prostrado. Aleluia. Ele me ensina a não ficar paralisado. Ele me ensina a não recuar. Ele me ensina a dar continuidade. Porque se você ler o livro de Neemias, os relatos que ele faz, a forma como ele conduz toda a reforma, e detalhe, lá na frente, esse mesmo povo que estava em ruína, derrotado, acabado, é o mesmo povo que se levanta para reconstruir. Neemias não somente fez uma reforma nos muros e uma reforma nos portões da cidade, ele fez uma reforma no coração. Aleluia! Tinha mais ânimo, e Deus nesta noite tem nos chamado esta atenção na nossa casa, na nossa família, porque, aleluia, tem gente que não pode parar, porque tem gente que é coluna da casa, e se parar o outro para também, aleluia. Então se levante em Deus, 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 porque Ele está contigo e comigo também, aleluia. Oh Santo Deus, oh glória, aleluia. Quando eu ouvi estas palavras, assentei-me e chorei. Aí o salmista vai dizer o seguinte: pode o choro durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vem pela manhã, pastor Marcos. É pela manhã, às vezes a gente dorme, escuta isso aqui com a mente até atribulada. Mas até pastor, passo por isso. Nosso coração afligido, nosso coração inquieto com as coisas da vida, ou com o ministério, ou com as condições que estão acontecendo, mas nós oramos, o Senhor nos dá refrigério para dormir de noite. Mas quando chega pela manhã, recomeçamos tudo de novo, porque na nossa frente vai o Senhor, na nossa vida está o Senhor, Ele que vence por nós, Ele que vai na nossa frente ali no mar, para que venhamos passar e cantar como cantou Miriam. Só o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Meu
Deus. Então é um tempo de sentar e refletir. Porque o servo de Deus, e foi lido aqui pela missionária Maria acerca de Jesus, que tudo estava escrito sobre a sua vida nos Salmos, nos Profetas. Aleluia. Toda atenção na palavra é importante. A reflexão na mensagem da palavra de Deus é muito importante para dar sabedoria. E quando Neemias, eu estou aqui no versículo 4, parte A. Quando eu ouvi essas palavras, aceitei e chorei. Nós precisamos refletir às vezes. Porque o cristão hoje, o crente, eu gosto de chamar de crente, porque eu sou crente. Como Abraão, que creu e foi imputado como justiça. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes nós fazemos as coisas e quem ainda está começando, ou a tribulação mental começa a vir, começa a fazer as coisas sem direção, sem direcionamento, começa a ficar nervoso, começa a ficar inquieto, e não foi assim que Neemias fez. Olha o ensinamento que ele faz. Veja bem como ele está nos ensinando hoje. Eu ouvi essas palavras, aceitei e chorei. Aí ele diz assim, lamentei. Imagina quando ele lamentou na presença de Deus. E esse lamento aqui foi oração, Senhor. Olha como está o teu povo, o povo que o Senhor tirou do Egito. Olha como estão os meus irmãos. Olha a grande cidade de Jerusalém, as portas queimadas a fogo, os muros estão todos arrebentados. Este foi o lamento de Neemias diante de Deus por alguns dias. Espírito Santo. É o que nós fazemos às vezes lá no quarto, ou no trabalho, quando nossa mente estamos trabalhando lá na massa, e ali está nosso pensamento, Senhor, as coisas não estão tão fáceis. Me dá vitória, me dá vitória. Então por alguns dias ele fez isso. Lamentei por alguns dias. E detalhe, ele esteve se humilhando na presença. Aleluia. Aleluia. Porque o jejum aqui, irmão, não era para obter uma vitória financeira. Espírito Santo de O Deus. jejum aqui de Neemias não era para obter uma bênção especial no momento. Aleluia. Porque se você vê a oração dele pelo pecado do povo, ele começa a orar pelo povo, que nós lemos até o versículo 6. Ele começa a orar pedindo perdão a Deus pelo povo, pelos seus irmãos. Então ele estava se humilhando na presença de Deus. Chegou um tempo oportuno de nós nos humilharmos. E esta humilhação, queridos irmãos, é rasgar a nossa alma na presença. É colocar a nossa cara no pó, nosso rosto, e dizer, Senhor, essa causa só o Senhor pode vencer por mim. Aleluia. Aleluia, Deus Santo. Só o Senhor pode me dar vitória. E depois, orando a Deus do céu. E eu posso imaginar, conjecturar, que ele fez como Davi. E quando Deus não quis salvar o seu filho com Batseba a princípio, que queriam dar comida para Davi, ele havia em jejum, sem comer. Depois de Deus disse, eu não vou ressuscitar ele. Aliás, eu não vou, ele vai morrer. Davi, Aleluia. tirou, seguiu em frente. Seguir em frente. O povo de Deus, ele é vencedor. O povo Glória! de Deus é vencedor. Nós somos mais do que vencedores. Maravilha. Meus irmãos, o diabo está querendo oprimir a igreja. O diabo está tentando paralisar os profetas de Deus, paralisar os ministérios, paralisar as igrejas. O povo só está ficando cansado, mas Deus não nos chamou para só ficar chorando e só ficar lamentando. Deus nos chamou para nos dar estratégia, e Neemias foi um homem de estratégia. Aleluia. E pode ser estratégia na oração, na evangelização, a forma como nós vamos lidar com alguém que é difícil. Porque não é fácil ser caluniado e ficar calado, irmão. Irmãos, eu vou contar uma coisa para vocês, eu não sabia. É um testemunho
Mas eu vou dizer para vocês, irmãos, levantaram um levante contra a minha vida, eu não sabia. Sabe quando você é o inocente e você não sabe? Eu fui chamado de rebeliado, irmão. De rebeliado, eu não sabia disso. E eu fui e uma irmã foi estudando no colégio, aqui no Castelo Branco, lá dentro, e detalhe, não foi ímpio, não foi crente, tá? Gente que eu conheço desde a minha infância, que se converteu depois de mim, e que eu orava, não estou dizendo que eu orava, mas que Deus pudesse levantar, restaurar, tirar da vida errada. E Deus assim fez. Aleluia. E essa pessoa estava falando mal de mim dentro da escola, para aí que eu vim, para aí. Aleluia. Estão emprestando a boca para o adversário, irmão. E aí, isso veio nos meus ouvidos, isso me entristeceu, assim, de nível, sabe, Sra. Maria? Porque entristece, irmão. Porque quem faz isso impede de pessoas entrarem na casa de Deus, porque não vão acreditar naquele que está lhe pregando a palavra. Aleluia. Mas sabe o que eu fiz, irmão? Eu orei, perigo anemia. Eu chorei, pede Senhor, mas sabe o que eu fiz? Eu fui lá no pastor dele. Fui lá no pastor dele. Aí eu falei assim, se o pastor dele não me convidar para sentar no altar, o pastor dele está de acordo com a realidade do que ele está pensando. Então, eu sentei lá, o pastor me chamou, me abraçou, só faltou me carregar no colo. Eu falei, ele não sabe o que está acontecendo com o poder dele. Aí eu fiquei na porta esperando o vez dele sair. Porque nós devemos tratar as coisas assim. Porque senão isso ia aumentar, meu coração ia ficar mais, aquela flecha vai ficar aqui, isso vai acabar comigo, e eu ia ficar em uma inimizade espiritual, aquilo vai acabar com o meu coração, e aquele irmão, a ideia que ele tinha, se mudou, não sei, e ele iria continuar. E eu fiquei acabando o culto e fiquei esperando ele. E ali eu conversei com ele, pedi perdão a ele, pastor Marcos, por aquilo que eu não pedi perdão. Falei, o diabo está doido para tirar você e eu da presença de Deus. Aleluia. Então aquilo ali cessou. Porque devemos lidar assim. Não guarda no coração palavras que declararam que você é um derrotado. Aleluia. Porque é muito ruim você ser confundido com o filho do diabo, então. Porque rebeliado é Satanás, é o diabo. Toda glória. Deus nos ungiu como Espírito Santo para pregar a palavra, Aleluia. para ser boca de Deus, para arrancar a gente da vida errada. Deus nos ungiu assim. Oh, glória! Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Meu Deus! Aleluia! E eu confesso que no primeiro momento eu fiquei abalado. E eu orei o Salmo 69 durante alguns dias, para Deus começar a sarar meu coração, para eu poder chegar lá. Eu não fui com ódio, com ira, mas eu fui debaixo da direção do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. E foi justamente o que fez Neemias, voltando aqui para a palavra, depois desse tempo, esse período de dificuldade, Neemias agora ele chega na presença do rei. O rei vê um semblante diferenciado e pergunta: o que está acontecendo? Eu nunca chegou na minha presença desse jeito. Ele conta toda a história. Espírito E ele Santo de começa Deus. novos. Aleluia. Neemias não ficou preso na dificuldade. Neemias não ficou preso naquilo que ele ouviu. Ele poderia ficar travado, paralisado. Não vou mais para o culto, não vou mais para a igreja. Deus não está me vendo, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ele se levantou e preparou um exército de homens como Davi, lá na caverna de Adulão, aqueles homens que eram marginalizados, diz a Bíblia, que eram marginalizados. É uma forma diferente? Sim, mas aqueles homens se tornaram os guerreiros de Davi, e esses homens que estavam aqui na ruína, olhando para as muralhas,
para as portas queimadas a fogo, foram esses Aleluia. que, através da vida de um homem chamado Neemias, restauraram aquilo que parecia Ô, glória! que ia sair do lugar. Agora escute uma coisa aqui, eu não quero finalizar por causa do horário. Creio que Deus já falou muito no nosso coração nessa noite. Escute uma coisa aqui. Enquanto eles faziam a obra, se levantou a oposição. Enquanto eles trabalhavam, o adversário tentava travar. Poderão construir ou terminar em poucos dias essa obra? Foi isso que Sanbalate disse. Mas Neemias, ele orou ao Senhor, com estratégia de Deus. E uma coisa que eu aprendi com Neemias aqui foi o seguinte: não declarar aquilo que Deus colocou no meu coração. Ele não declarou. Deus colocou no coração dele a forma como ele iria fazer, ele ficou. Maravilha, Jesus. Trabalhando e as coisas foram acontecendo. Aleluia. Meus irmãos, nós somos mais do que vencedores. Louvado seja o teu nome. E aí Romanos 8 vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Chamados segundo o seu decreto, o seu propósito. Às vezes a dificuldade que a gente passa, a provação, a aflição, como já passou, algo que nenhum de nós também suportaria passar. E é por isso que o Senhor diz na sua palavra que o Senhor nos consola. 1 Coríntios 1, 2 Coríntios, perdão, fala, Ele nos consola na aflição, na tribulação. Sabe para quê? Para eu ficar assim prostrado? Não, para eu consolar a outros. Aleluia! Deus nos chamou para isso. Por isso vamos passar por alguns ventos, por alguma dificuldade, mas o Senhor nos consolando. E quando chegar alguém com uma dificuldade pior do que a nossa, teremos de Deus, teremos de Deus, teremos de Deus. Vai dizer, Deus vai te tirar dessa situação, porque nós aprendemos com a dificuldade. Glória! Espírito Santo de Deus, Foi aleluia. falado muito aqui nesta noite. Deus permite a aprovação. Foi cantado pela missionária aqui. Esse último louvor dela, se eu não me engano, foi o anterior que ela cantou. Deus permite a aprovação. Aleluia. E Ele nos ensina. Porque ensinar a gente na facilidade, a gente não vai aprender. A gente vai aprender com os caos espirituais. Espírito Santo de Deus, E tem coisa, aleluia. irmão, sinceridade, que a gente que... Eu tenho 3 anos de ministério de pastor. E o pastor Marcos já está 30 anos, não. 15 anos de pastor. Ele virou pastor, você não sabe, virou pastor. Eu tive que consagrar o presbítero. 15 anos, eu tenho 3 anos de ministério pastoral. Fui 10 anos de presbítero, quase 10 anos de pastor. Mas só Deus sabe, só o Espírito Santo sabe, só quem está à frente sabe das angústias que sobrevêm sobre a mente e sobre o coração de quem faz a obra de Deus. Só Deus sabe. Isso vai parar a igreja? Não. Vai parar o pastor? Vai parar a missionária? Vai parar o obreiro? Vai parar aquele que está começando a buscar a presença do Senhor? Não. Não. Aleluia! As coisas cooperam para o bem. Então tudo que você está passando hoje vai cooperar amanhã para um propósito de Deus na sua vida, no seu ministério. Sempre é o aprendizado de Deus. Aleluia! E Neemias nos ensina. E nessa paciência nós vamos vencendo e prosseguindo
louvando ao Senhor, e que o Senhor Jesus possa abençoar Glória! ricamente a sua vida, o seu ministério, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração